Ok, então, último vídeo da resolução 432 de 23 de janeiro de 2013. Nós falaremos nesse vídeo da tabela do anexo 1 dessa resolução. No último vídeo, nós vamos então facilitar o estudo de vocês através do comentário sobre essa tabela. Há alguns aspectos a serem observados. O primeiro é que MR é medição realizada pelo etilômetro. VC, o valor considerado para autuação. EM, erro máximo admissível. Esse EM, erro máximo admissível, é a chave para toda compreensão. O que nós temos a ver? Olha lá embaixo. A medição realizada pelo etilômetro até 0,40 mg por litro de sangue, o erro máximo admissível será 0,032 mg por litro. O segundo, a medida realizada pelo etilômetro acima de 0,40 mg por litro de sangue até 2 mg por litro de sangue será 8%, então, o erro máximo admissível. E a medição realizada acima de 2 mg por litro de sangue, então o erro máximo admissível será de 30%. Esse 30% aí nós vamos nem calcular, porque não está na nossa tabela. Então, nós temos que diferenciar abaixo de 40 mg e acima, mas há outros fatores a serem observados, como nós veremos aqui abaixo. Pessoal, não assuste com essa fórmula, não. Essa fórmula é a fórmula que nós vamos observar. É a fórmula do desvio padrão que foi utilizada para calcular esses valores, mas nós não utilizaremos. Isso não é matéria de nossa prova. Eu vou até tirar aqui, eu pensei em até comentar. Mas como não vai cair na nossa prova, só vai dificultar o nosso estudo. Então a gente vai facilitar e não dificultar. Primeira coisa a ser observada. Até, pessoal, 0,33 medição realizada até 0,33 mg por litro de sangue, o indivíduo será autuado. É infração somente administrativa, não há crime. Observe que até 0,33, lá embaixo, olha, 0,33 mg por litro de sangue. Aqui, somente infração. E qual é o valor considerado para autuação? Observe, aqui no 0,05, primeiro, o valor considerado para autuação é 0,01. Aí o leigo pode pensar, como eu pensei a primeira vez que eu li essa resolução, é fácil, é só subtrair todos por 0,004. Dá certinho até a gente esbarrar em alguns números repetidos e aí a gente se perde todo. Você que já entendeu o raciocínio, tudo já está tranquilo. Mas para aquelas pessoas que não entenderam ainda, nós vamos lá. Nós vamos pegar uma calculadora, porque eu sou péssimo em matemática, e nós vamos tentar facilitar a nossa vida aqui. Aqui está a calculadora para salvar a nossa pele, porque eu sou péssimo de matemática. Graças à matemática, eu não fui aprovado no concurso de perito criminal do estado de Minas Gerais, mas paciência. Pessoal, olha aqui. O erro máximo admissível até 0,040 é 0,032. Então, esse primeiro slide vai de 0,05, medição realizada, até 0,033. Então, observe. Aqui nós temos medição realizada. Nós temos aqui a medição realizada foi 0,05. Então, como que foi calculado esse valor 0,01? Muito simples. Ele pegou, olha, calculadora, 0,05 e subtraiu pelo erro máximo admissível, que até 0,040 é o que? É menos 0,032. Então, igual a 0,18. Só que a resolução, pessoal, ela diz
que os valores para essa tabela serão observados apenas duas casas decimais. Então, eles tiraram o 8, ficou 0,01. Por isso que aqui está 0,01, porque eles não consideram a terceira casa decimal. Eu falei, pessoal, nos vídeos atrás, que poderia, por exemplo, 0,34 é crime de trânsito, e mais alguns autores escrevem 0,03. Aquela informação não está errada, mas para nossa prova, essa resolução considera apenas duas casas decimais. O bafômetro, o etilômetro, trabalha com duas casas decimais e por isso nós vamos ficar então com essa informação. Nós vamos considerar duas casas decimais, então 0,18. Vamos para o segundo aqui, 0,06. Então 0,06. 0,06 é menor que 0,40? É menor. Então, nós vamos subtrair por quê? Por 0,032 menos 0,032, que é igual a 0,28. Exclui o 8, deixamos com duas casas decimais. Então, o valor para a autuação, 0,02. É assim que se calcula esses valores. Então, até, pessoal, vamos aqui limpar a tela, até 0,033, nós temos a infração de trânsito, mas nós vamos continuar. Vamos aqui para a infração mais crime. A partir de 0,034, nós temos o crime de trânsito. Aí, pessoal, já é crime, foi autuado, mas a medição realizada foi 0,034, mas há essa margem de erro, que é o erro máximo admissível. Então, para um indivíduo ser autuado como crime de trânsito, 0,030 é o suficiente. Por quê? Depois vai ser feito o exame de sangue e vai ser feita a contraprova. Porque há esse erro com 0,30, ele pode estar até 0,34, porque é o erro admissível. Então, 0,30 vai ser considerado para autuação. E como é que eles chegaram a esse valor? Eles pegaram, como eu já falei, vamos pegar a calculadora, 0,034 menos, não errei, é 0,34. Então, corrigindo, vamos pegar outra calculadora aqui. Corrigindo é 0,34 menos 0,34 é menor que 0,40, aquele valor da nossa tabelinha? Sim, o erro máximo admissível? É. Então, portanto, nós vamos subtrair ainda por 0,032 menos 0,032, que é igual a 0,308. Eles retiraram a terceira casa decimal e o resultado, então, foi 30. Então, assim, essa, pessoal, é uma maneira de nós calcularmos. Qual foi a maior dúvida das pessoas? E me mandaram um e-mail perguntando o seguinte: observe aqui, como você pode observar, quando chega no 0,050, o valor máximo para autuação é 0,46. E o 0,051 também é 0,46. Então, pessoal, não dá para decorar essa tabela. O correto é saber a maneira como se calcula. Observe, como eu já falei, até 0,40, o valor máximo é 0, o erro máximo admissível é 0,032. E a partir, então, de 41. Então, vamos lá. 0,41. Aí, pessoal, a situação complica um pouquinho, mas um pouquinho só. Observe, a partir de 0,41, ou seja, acima de 0,40, o erro máximo admissível é 8%. Então, a nossa base de cálculo não será mais 0,032. A partir de 0,41 é 8%. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui mais uma notificação.
para a gente fazer algumas anotações aqui. Então vamos calcular. Primeira coisa, o que é 8%? 8% é o mesmo que menos 0,08. Tem várias maneiras de calcular porcentagem. Eu fiz dessa maneira, pessoal. Então, 0,8 é 80%. 0,08 é 8%. Então, 0,41 menos 0,08. O resultado é 0,33. Então... Opa, pessoal, desculpa, eu fiz uma burrice aqui. Nós temos que primeiro fazer o 0,41 vezes o 8%, porque é 8% de 0,41. Então, 0,41 vezes 0,08. Por quê? Aqui nós vamos tirar o 8% de 41. Então, 8% de 41, vamos anotar aqui embaixo. Depois eu vou fazer outro exemplo para ficar mais fácil de compreensão. É igual a 0,328. Então, esse é o resultado da porcentagem. Então, nós vamos subtrair o quê? 0,0328 é 8% de 41. Então, nós vamos limpar aqui e fazer 0,41 menos, agora sim, 0,0328, que é igual a 0,3772. Quantas casas decimais eu falei que nós teríamos? 2 casas. Então, a gente tira o 72. Então, no 0,41 aqui na tabela, o valor para atuação é 0,37. Mas 0,37 não é o valor real. Por quê? Está eliminando aqui 2 casas decimais. Então, vamos fazer mais uma. Vamos lá para baixo, 0,50, e aí vai ficar mais fácil a compreensão. Ora na tabela, 0,50. Primeira coisa a fazer é saber quanto que é 8% de 50. Por quê? É o valor, através desse valor que nós vamos calcular. 8% de 50, então 0,50 vezes 0,08. Pessoal, essa maneira que eu faço, cada um tem uma maneira de calcular a porcentagem. Então, nós temos aqui que é 0,04, então não vou nem anotar. Vamos limpar aqui. Então, nós temos 0,50 menos 0,04, que é igual a 0,46 cravado. Então, olha aqui, 0,50 é igual a 0,46. Já está com 2 casas decimais. Agora nós vamos calcular o 0,51. Por isso que era a confusão de muitos aí. 0,51 primeira coisa, quanto que é maior que 0,40 e menor que 2? Então, calcular qual é o valor de cálculo? 8%. Então, vezes 8%, que é 0,08, que é igual a 0,408. Então, vamos anotar aqui, olha, 0,408. A gente apaga aqui em cima e vamos fazer 0,51 menos 0,048. Qual é o valor que nós temos? 0,462. Então, 0,462. Retira o 2 e nós temos 0,46. Pessoal, como é tranquilo esse cálculo? Então, é só a gente prestar atenção na hora da prova. Se a banca der a imbecilidade de fazer você calcular isso, eu digo imbecilidade, pessoal, porque será ridículo se a banca colocar uma questão como essa. Por quê? Porque você, quando for agente de trânsito, oficial de trânsito, você vai ter tabela em mãos, você não vai ficar fazendo cálculo. Mas pode ser que a banca faça uma questão como essa. Nós vamos para mais exemplos.
porque há outras situações a serem observadas ainda. Esse texto aqui, pessoal, esquece, eu já falei sobre ele, não preocupe. Vamos lá, próximo slide. Ainda infração mais crime. Aqui há outros valores. Vamos pegar um outro, por exemplo, aqui. Vamos lá, a partir do 1 aqui. Aqui na segunda tabela nós temos 1,00 como valor, como medição realizada, e 0,92 como valor para atuação. Então vamos pegar a calculadora e vamos fazer aqui. Está aqui na segunda tabela aqui, pessoal, é o terceiro de baixo para cima. 1,00. 1,00 é o valor da medição realizada. Nós temos que achar 8%, então, vezes 0,8. Não, aqui é 80%. Então, 0,08. Nós temos aqui o próprio 0,08. Então, só que aí o que acontece? Vamos anotar aqui. Então, o valor é 0,08. Já dá para fazer até de cabeça, né? Mas vamos aqui. 1,00 menos 0,08 é igual a 0,92. Cravado. Olha aqui. 1,00 e valor para atuação 0,92. E se for 1,1? Que também tem que dar 0,92. 1,01 vezes 8%, que é 0,08, é igual a 0,8, 0,8. Então, não vamos nem escrever. Então, limpa a tela. 1,01 menos o erro máximo admissível, que é 0,808, que é igual a... Opa, errei aqui, pessoal. Só um instante. Só apertei um número errado. Vamos de novo aqui. 1,01 menos 0,0... Aqui que foi o erro. 808. Nós temos como valor 0,92, 0,92. Tira duas casas decimais e nós temos aqui 0,92. Pessoal, é muito tranquilo. É só não esquecer o cálculo na hora da prova. Pegar um número e tirar a sua porcentagem. Tirar a sua porcentagem, não. Tirar o seu valor, o erro máximo admissível. Observe aqui que inferior a 0,040 mg por litro de sangue é 0,032. Acima de 0,40 mg por litro de sangue até 2 é 0,8%, 0,08%. E acima de 2, 30%. Você tem que decorar esse 30%. A gente não vai fazer cálculo aqui. Mas se cair um número na hora da prova, você vai saber como faz o cálculo, como nós já explicamos aqui. Vamos passar o slide. Aqui nós temos os valores até 1,04, que é a tabela dada pela lei. Vamos fazer só esse último valor para a gente encerrar aqui. E o último valor aqui dado é 1,76. 1,76. Multiplica primeiro por 0,08, que é porque 1,76 é menor do que 2. Então, nós temos o resultado 0,1408. 0,1408. Limpa 1,76 menos 0,1408, que é igual a 1,6192. Tira duas casas decimais, 1,91. E por aí vai até o 2. Acima de 2, 30%. Então, pessoal,
Essa é a tabela que muitos pediram que eu fizesse o vídeo. Apenas, pessoal, atenção em alguns detalhes. Vou voltar aqui em cima. O importante dessa tabela é isso, olha. Para a definição do valor considerado para a autuação, foi deduzido a medição realizada menos o erro máximo admissível. É a subtração que a gente fez. No resultado do valor considerado para a autuação, foram consideradas apenas 2 casas decimais. Então, para a prova, você tem que saber somente as 2 casas decimais. Mas se você for fazer o cálculo de porcentagem na hora da prova, você vai ter que utilizar aquelas outras casas decimais, somente no cálculo. Mas se for marcar X em gabarito, considerar as 2 casas decimais, sem arredondamento. Porque o regulamento técnico metrológico dessa portaria, que não cai na prova, ela diz isso. Então, 2 casas decimais. O bafômetro trabalha com 2 casas decimais apenas. Pessoal, então é isso. Algumas pessoas ainda pediram falar do anexo 2. Não tenho o que falar, vou mostrar para vocês aqui. O anexo 2, pessoal, é pura decoreba. É só você ler e tentar memorizar. Então não há segredos. É memorizar, ler o anexo 2 e memorizar o que está escrito. É muito pequeno também, não há o que falar porque não há segredos. Então, memorizar o anexo 2, que ele é pequeno, o anexo 1, que é essa tabela que tinha essas pegadinhas aí. Eu tive uma dor de cabeça porque eu sou péssimo em matemática, mas com certeza vocês têm mais facilidade que eu. Então vocês vão memorizar e vão acertar tudo nessa prova. Foi um prazer fazer essa resolução. Pessoal, eu estou com muitos pedidos para fazer outros vídeos de outras matérias, mas como eu já falei, eu vou fazer aquilo que for possível. Estou tentando o máximo, porque eu trabalho e estou estudando para outros concursos, então eu preciso conseguir tempo para fazer esses vídeos. Eu agradeço a todo mundo que está curtindo, que está comentando. Até a próxima, muito obrigado e boa sorte na sua prova.